Então, as doenças transmissíveis, elas nunca vão terminar, mas a gente pode prevenir, né? Nós podemos prevenir. Agora, como prevenir? Então, primeiro, nós precisamos entender como que são essas doenças para podermos dar as orientações. E vocês, enquanto técnicos de enfermagem, nós, enquanto enfermeiros de unidade básica de saúde, temos um papel relevante na educação da população. E, gente, é preocupante, porque por mais que nós estejamos empenhados em fazer essa campanha, nós não conseguimos entender por que a população ela não se conscientiza. E o mais grave também é que essas ISTs elas acometem a qualquer faixa etária, né? Principalmente adolescente, porque no adolescente ele passa por aquele processo de transformação e muitas vezes eles não têm um bom diálogo com os pais, não têm um diálogo aberto e eles não são orientados adequadamente sobre a sexualidade e a sensualidade. Já no nível adulto, né, também temos a problemática, porque a questão até mesmo cultural, a questão do machismo, né, do homem buscar novas aventuras e acabar se contaminando e vice-versa. Além disso, o uso de álcool e drogas também facilita essas ISTs, né? Porque faz com que leve para caminhos onde você busque parceiros diferenciados. E muitas das vezes não são utilizadas, né, as barreiras adequadas para evitar essas ISTs. O idoso também é uma faixa etária bastante complicada. Por quê? Afirmação da sexualidade. Então, muitas, no caso, parceiras e parceiros, aproveitam esse momento de fragilidade, digamos assim, para poder ter as relações sexuais com esses idosos. Então, hoje nós temos também um percentual de idosos com doenças, com infecções sexualmente transmissíveis bastante importante, tá? Nós temos indicadores aí preocupantes sobre isso, tá? Então, eu coloquei aí nos slides, gente, eu procurei fazer uma aula simples, porém objetiva, porque o nosso papel dentro da unidade básica de saúde é o quê? Conversar e educar, né? É prevenir. Então, a partir do momento em que conseguimos atingir esse público, estamos desenvolvendo um bom trabalho. Agora, não adianta estarmos levando conceitos, slides com compêndios sobre essas doenças, porque não vai atingir esses alunos, esses clientes nossos, né? Nós temos que usar uma linguagem bem simples para que eles consigam entender o que é uma IST. Então, como que se pega a IST? Quem pode falar aí? Como que se pega? Podem abrir o áudio e responder. De que forma é transmitida a infecção sexualmente transmissível? Estão todos aí encabulados? Através de quê? De contato com secreções e através também do contato sexual e em algumas, inclusive, uso de seringas, agulhas, né? Então, isso é assim que se pega as ISTs, tá? E o que pode acontecer
quando o indivíduo ele começa a entender que ele está com uma IST, tá? Então, eu coloquei também aí no slide, né, o que pode acontecer, tá? Então, são vários sinais e sintomas que acontecem com alguém quando pega uma IST. Então, procurei generalizar, né, de uma forma bem ampla e que a maioria das pessoas tem. Primeiro, uma delas são as cólicas, né? E geralmente essas cólicas são cólicas abdominais e cólicas que, assim, embaixo do ventre, mas na região pélvica, né? Então, as meninas falam muito, os homens também reclamam dessas cólicas. Precisamos atentar quando ela vem falando que está com cólica, qual é o tipo de cólica, tá? Que a gente pode confundir e falar que aí é uma cólica menstrual quando não é, tá? É uma cólica diferente, é uma cólica, uma dor fora do período menstrual. Às vezes é uma dor enjoada, dor empontada, tá? E às vezes difusa, ela se espalha pela pelve, tá? Também podem aparecer feridas, e essas feridas, elas se estendem nos seus órgãos sexuais ou pelo corpo, tá? Corrimentos, né, que são secreções, nós vamos ver aí adiante alguns tipos de corrimentos que são diferenciados. Caroços, esses caroços podem estar principalmente na região inguinal. Verrugas, essas verrugas podem aparecer, tá? No ânus, no pênis, na vagina, tá? Coceira ou prurido, essas coceiras, elas são intensas e bem acentuadas. O odor, né? Quer dizer, cada bactéria tem uma característica diferenciada, um odor diferenciado, mas é lógico que a gente coloca que realmente é um mau cheiro, né, juntamente com esse corrimento. Um odor que não é característico. Sangramentos, né, também podem acontecer sangramentos, sendo que esses sangramentos para as mulheres tem que ter a observação se são ou não ligados a período menstrual, tá? Queimação, que é uma sensação de queimação que o indivíduo sente na genitália, e disúria, que é dor ao urinar. Então, de uma certa forma, esses aí são sinais e sintomas que podem acontecer nas ISTs de um modo geral, ok? Alguma dúvida? Aí no próximo slide, então, nós vamos falar sobre essas ISTs separadamente, mas ao mesmo tempo de uma forma bem simples. Como vocês veem aí na imagem, tá? A imagem da candidíase. Vocês podem estar observando, tá? Que nós temos aí do seu lado esquerdo um pênis e do lado direito uma vagina, tá? Então, essas são as lesões que ocorrem no sujeito que é acometido pela cândida, tá? Aqui na glande, tá? É uma glande um pouco esbranquiçada, mas vocês podem observar que tem pontos de vermelhidão e escarificação da pele aí na glande, no caso do homem. E aqui no caso da genitália feminina, olhem aqui, né, esse corrimento. É um corrimento esbranquiçado e massificado. Ele é como se fosse uma massinha branca que ocorre, tá? Então, causa prurido também, tem um odor, sensação de queimação, né? E a cândida, ela pode ser tratada com
pomada, né, no local, e também por via oral, com antifúngicos, né, que no caso são medicações via oral ou por comprimido oral. É bom entender, gente, que em todas as ISTs nós devemos sempre tratar os parceiros. Por quê? Porque os parceiros, eles não adianta um ser tratado, porque senão o outro acaba sendo contaminado e daí ele recontaminar aquele outro sujeito, aquele outro parceiro que fez todo o esquema do antibiótico ou do tratamento com a medicação. Então, durante o tratamento, os dois devem passar pelo tratamento e usar também preservativos. Alguma dúvida aí na Cândida? Existem também loções que podem ser utilizadas no local, como flogorosa, né, que são banhos que são feitos, sabonetes específicos também. O interessante também aí na Cândida é que esse fungo, ele gosta muito de lugar quente e úmido, assim como as outras ISTs, ok? Então, as mulheres, na maioria, usam calça comprida jeans, quer dizer, um pano grosso, os homens também, né? Aí vem, às vezes não lava a calça comprida todos os dias, óbvio, né? Mas às vezes demora 3, 4 dias para poder lavar aquela calça e acaba contaminando esse tecido, porque ele passa não só pela calcinha, mas também pela cueca, e aí o que acontece? Contamina essa calça. E no dia seguinte, o indivíduo vai e utiliza essa mesma calça contaminada. Então, o ideal, quando é identificado a bactéria ou fungo, né, que tenha cuidados, mas também que a população seja orientada para que ele tenha todo esse passo a passo, para minimizar, né, a proliferação desses fungos ou bactérias, né? Então, uma higiene local, né, lavar, procurar higienizar mais vezes ao dia com água, sabão, né, e manter, né, no caso, à noite, né, as genitálias mais expostas. Por exemplo, a gente orienta as mulheres a dormir sem calcinha, os homens também dormirem sem cueca, para poder minimizar e até curar essa cândida. E também o tratamento, assim como os outros, é um tratamento prolongado, não é um tratamento imediato. Ele demora um pouco, ok? Alguma dúvida? A próxima é a tricomoníase, que vocês estão vendo aí no slide. Olha já a diferença da secreção que eu coloquei aí, tá? Eu coloquei a figura aqui do homem, né, colocando a mão na frente, porque também é bom lembrar que parceiros se contaminam. Parceiros podem se contaminar, tá? Não é só a mulher que fica contaminada. E também não é só o homem. É muito complicado até quando ocorre de um dos parceiros se contaminar, o outro achar, né? E aí ter esse problema de relação, achar que não, você andou com outro. Isso às vezes acontece na unidade básica. Quando alguns casais, o homem não admite que ele está com uma doença sexualmente transmissível e ele joga a culpa para a mulher. E aí, além de nenhum dos dois às vezes tratarem adequadamente, ainda existe a questão aí psicológica, as agressões psicológicas e assim por diante. Então, o nosso trabalho, quando lidamos com as ISTs na atenção básica, ele é muito delicado, tá? Muito delicado mesmo, porque você lida com uma família, você não lida com um indivíduo isoladamente, tá? E para os jovens, né, que geralmente os jovens não têm parceiros únicos, também é muito mais complicado, né? E tem mulheres também que não têm parceiros únicos, assim como os homens. É bastante complicado quando você dá essas orientações.
fazê-los entender que o uso do preservativo é importante. Bem, como eu falei, vocês viram como é a secreção da Cândida, tá? Ela é uma massa, ela é massificada, branca. Já da tricomoníase, ela é espumosa, branca, mas também tem um odor bem forte e característico. Tá? Aqui é, no caso, o colo do útero, né, que a gente está com espéculo aqui em volta, tá? E aqui o colo do útero. Vocês percebam que ele está cheio, né, de lesões. Ele não é dessa cor, ele não tem essas pintinhas vermelhas como vocês estão vendo, e nem aqui no colo do útero, tá vendo? Como que está hiperemiado por conta de, no ato sexual também, né, na penetração, eles fazem essa escarificação na pele e acabar contaminando, tá? Também causa coceira, queimação, né? Também tem medicações que podem eliminar o tricomonas, porém, ambos os parceiros devem fazer o tratamento e o uso do preservativo é muito importante, ok? Bem, o próximo slide, como vocês estão vendo aí, né, é a gonorreia. A gonorreia, ela é também uma doença por bactéria. E olhem que eu coloquei aí, gente, também um colo e aqui também o pênis, tá? E a característica da gonorreia que eles sempre falam é que a gente chama também a doença da gota, que no caso dos homens principalmente, é um corrimento que pinga, tá? Ele fica pingando, olha lá, na figura, tá? É como se fosse um leite condensado, a consistência desse corrimento e também a coloração, tá? E aqui na sua direita, né, um colo, vocês podem observar também que existe essa mesma secreção. E olha lá, a escarificação da pele, tá? É importante, né, também entender aí as mães, os pais, que às vezes têm seus adolescentes em casa, né, estarem observando também, no caso, as cuecas, as calcinhas, verificar se está tendo esse tipo de corrimento, como mostra aí na figura centralizada, tá? Porque a característica da gonorreia é simplesmente esse corrimento. Também tem tratamento, né, com antibiótico, ele é feito, porém, volto a falar, é necessário ter o quê? Uso de preservativo, tá? A nossa reunião está sendo atualizada. Então, o uso do preservativo, ele é muito importante, tá? E principalmente para os adolescentes, essa informação, né, essa falta de informação. E que às vezes eu também não digo que seja muito falta de informação, porque nas escolas estão sempre falando sobre esse assunto, mas eu entendo que seja uma falta de conscientização, né? Eu acho que o indivíduo tem que conscientizar, né? Ele tem que entender o que pode acontecer, tá? Então, essa daí é a gonorreia. Também causa dor, queimação, coceira, né? E desconforto mesmo, até porque ainda tem a questão do odor, tá? Aqui no caso, né, eu tenho o cancro mole, que é uma outra característica. Então, olha só, até aqui eu falei da gonorreia, tricomoníase e candidíase. 3 corrimentos diferenciados. Deu para perceber? Odores diferenciados também, tá? Agora eu vou falar sobre o cancro mole, tá?
O cancro mole, ele também é uma doença, que é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. E aí eu coloquei, tá, meninos e meninas? Aqui é a genitália feminina e a masculina. Para chegar a esse ponto que está aí na foto, tá? Não é imediato. Geralmente, qualquer IST, ela começa numa pequena lesão. Não sei se dá para ver, tô sinalizando. Está sendo gravado, então depois vocês vão ver. Começa sempre com uma pequena lesão. E muitas vezes, não só o homem quanto a mulher, eles, por vergonha, por medo, né, eles não falam, eles não esboçam o que está acontecendo com eles. E principalmente nas lesões, eles acham, é uma lesãozinha, o que é isso? Picadinha de mosquito, sabe? Ignora. E aquela lesão vai aumentando. Para chegar a esse ponto, aqui da figura à esquerda, né? Significa que essa pessoa omitiu por muito tempo essa IST e não procurou um especialista, não foi a um médico, tá? Então, o que aconteceu, né? Ficou dessa forma. Então, causa dor, muita dor, né? Vocês podem perceber que não há corrimento, viu? Não há um corrimento, e sim uma lesão, uma ferida. Então, dá dor, queimação, prurido, edema, tá? Dá bastante desconforto. Imagina essa pessoa que tendo que trabalhar de calça jeans, né? Ou com uma roupa mais apertada ou um outro uniforme. Né? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Inclusive, ele usa aquela calça comprida por vários dias. E, no caso, tem cura? Tem cura, tá? Porém, é uma cura no qual é demorada, porque até fechar essas lesões, né? Ela é utilizada, a benzetacil, nesses casos, tá? Para poder minimizar e curar essa lesão e matar aí essa bactéria, tá bom? Olha bem como é que tá o pênis aqui, gente. Abaixo aqui da glande, olha bem, né? Bem complicado. E no caso da genitália feminina também, da uma mulher. Outro tipo de lesão é a donovanose. Vocês podem observar também, né, que são lesões extensas. E aqui eu coloquei, no caso, um pênis, né? Tem um pênis com tipos diferenciados de lesão pela donovanose. Aqui um ânus, a região perianal. E aqui a região perigenital feminina, tá? Também aqui com lesões. Da mesma forma do que, né, o cancro mole, mas olha a diferença da lesão, certo? Olhem aí a diferença da lesão. Né? É uma lesão muito... ela é penetrante, tá? Mas também sangra, tá? Essa aqui também tem um sangramento, tá? Então, observe um pênis também. É uma lesão que tem uma borda e geralmente é uma borda única. É uma lesão única, tá? Mas também são as mesmas instruções, né? Evitar relações sexuais durante o tratamento e mesmo assim utilizar camisinha sempre, tá? Aqui temos a herpes genital. Existe a herpes genital. Mas a herpes não é só na boca, professora? Sim,
tá? Eu também tenho a herpes labial. Porém, nós temos que entender que a herpes é um vírus, tá? Então, eu tenho labial, eu tenho que também pega a herpes zoster, tá? Ela pega toda a parte periférica sensorial, tá? E a herpes aqui genital. Aqui eu tenho uma vagina, pênis e ânus. Porque nós também, nós não somos inocentes, mas existe, né, o sexo anal também, bem como existe o sexo oral, tá? Então, não é só penetração vagina, pênis, mas também ânus e também boca, cavidade oral, tá? Geralmente, a herpes apresenta lesões bolhosas, como vocês podem perceber aí na foto. Ela é uma lesão em queimação. Quem tem herpes labial ou herpes na pele sabe, né, e entende que são os mesmos sintomas. Aparecem as bolhas, né, e essas bolhas elas costumam queimar, né? Elas queimam, depois elas coçam e também dá um edema. Olha só, aqui nessa genitália, tá? No caso, o edema, né? O inchaço dessa genitália, aqui nesse pênis também, né? Aqui no ânus e aqui em volta também aqui da glande, tá? No pênis. Então, essas lesões herpéticas, elas sempre iniciam dessa forma, depois essas bolhas, né? Elas estouram, elas drenam, e é nesse período que tem um prurido bem importante, e é nesse período também que ocorre a transmissão, tá? Então, mais uma vez, uso de preservativo e o tratamento é o aciclovir, que é um antifúngico, né? Que é o básico, que é o aciclovir. Importante evitar usar calças compridas, dormir com pijama, dormir com calcinha, com cueca, né? Para que possa fazer efeito o mais rápido possível as medicações também. Alguma dúvida? Não. Mais uma lesão, porém, quando nós falamos sobre a região inguinal, né, como um dos sinais e sintomas, esse é o linfogranuloma venéreo, tá? Vocês podem observar, isso aqui é uma região inguinal, aqui é o pubis, né? Ele faz uma lesão bem importante, ele tem aqui um linfonodo bem engurgitado em ambas as partes, ambos os lados, tanto o direito quanto o esquerdo. E aqui também, olha, como que é. Então, aqui, voltando, o linfogranuloma, ele causa dor, né? Muito desconforto. Vocês podem olhar também, aí no caso, o pênis, né? Bastante aqui comprometido. Aqui, essa lesão já bem ulcerada, tá? E, pessoal, dependendo da região... Ah, mas por que deixa acontecer? Eu estou mostrando para vocês as piores fotos, né? Mas, geralmente, são pessoas da roça, pessoas de cantão, que não têm acesso a médico adequadamente, tá? E eles chegam a esse ponto, tá? Então, tem muitas pessoas que conseguem chegar ao médico, mas outras não. Então, não vamos jogar pedra, certo? Nós temos que, nesse momento, entender que nós somos educadores. Nós temos de entender o nosso papel enquanto profissionais de saúde para que passe essas informações para esses indivíduos, para que eles entendam, né, o papel deles, né, a busca, para que eles não fiquem doentes, para que não aconteça
essas lesões. É um trabalho de formiguinha intenso e de anos. Anos. Vocês não têm noção, mas se nós tivéssemos mais profissionais comprometidos, né, em estar pelo menos passando confiabilidade para esses indivíduos, às vezes eles não vão no consultório por vergonha de falar. Então, eu é que tenho que ir até ele, não ele tem que ter que vir a mim, né? Então, isso é bem complexo. Tem cura? Tem cura, tá? Antibióticos, medicações, pomadas. É longo o processo, né, de cura, porém, da mesma forma, tratando parceiros e usando barreiras. Outra forma, agora eu falei de feridas, né? As feridas que podem sangrar também, né? As feridas sangram, mas vocês observaram que nas feridas nós não temos secreção, igual o corrimento. Então, essa também é uma diferença, um diferencial. Esse daí é o condiloma acuminado, né? O condiloma, eles são em forma de verrugas que ele aparece. Parece que a gente fala verruga tipo couve-flor. E olha bem, aqui é um ânus na figura acima, abaixo um pênis. Temos aqui também no meio uma genitália feminina. Aqui do lado direito abaixo, a cavidade oral. Como eu falei, o sexo também é oral. Então, muitas vezes temos aí esse comprometimento, tá? Então, começa a aparecer pequenas verrugas, muito pequenas, mas às vezes elas também... Quer falar, Rafaela? Pode abrir seu áudio e falar. Tá ok. Então, o que acontece? Nesse condiloma, vem uma verruguinha, depois outra verruguinha, e quando vê, chega a essa condição lastimável no qual vocês estão vendo aí no slide. Tá? É uma condição precária. É dor que o indivíduo sente, né? Queimação, prurido, né? Vocês podem ver que não tem secreção, são verrugas limpas, né? Mas também pode chegar até necrose, tá? E, pasmem, eu trabalhei num hospital onde chegou uma gestante com 16 anos, no qual não em trabalho de parto, mas não pôde parir por via vaginal, teve que ser cesárea, porque ela estava com condiloma numa situação quase que parecida da foto aí do slide. Então, poderia estar contaminando, né, lógico, o feto na hora da passagem do parto. Então, esse condiloma também, assim como as outras, né, não tem uma idade, mas acontece com adolescentes, com adultos e com idosos. Não tem mais uma faixa etária exclusiva, tá? E eu ainda falo para vocês que hoje em dia nós temos muito mais condiloma do que antes, né, do que o cancro, tá? Mas é na cidade aqui, como por exemplo, uma cidade urbana, muitos adolescentes acometidos por condiloma. E aí nós temos que ter muito cuidado, né? Então, mais um motivo do nosso trabalho educacional. Tem cura? Tem cura, mas é uma cura muito lenta. Por quê? Porque esse condiloma, ele é retirado, né, por cauterização com ácido no consultório médico. E não pode ser retirado imediatamente todo esse volume. Ele é
gradativo, tá? Então, são várias sessões desse indivíduo indo no consultório para fazer a aplicação desse ácido, tá? Então, é bem prolongado o tratamento e muitas pessoas, às vezes, desistem, não continuam, não aderem, né? E acabam contaminando outras pessoas também. E aí começa esse círculo aí vicioso. Ainda em lesões, tá? Ainda em lesões, nós temos aí a sífilis. Então, a sífilis, ela é bem preocupante, porque a sífilis está aí no nosso dia a dia, constantemente. Não tem como dizer que não tem os índices baixos, porque não são. Muitas mulheres descobrem até que tem sífilis no pré-natal, quando faz o exame de rotina, que nós vamos ver aí na saúde da mulher. Muitos homens também são contaminados e não percebem. Por quê? Porque a sífilis, ela tem momentos... Professor. Pois não. Mas a gente já teve a aula da saúde da mulher e a saúde do homem. Sim, já teve, eu sei. Mas eu vou falar na atenção primária. Tá? Voltados para a atenção primária. Ah, tá, entendi. Tanto é que, no caso aqui da IST, principalmente da sífilis, o que ocorre? Ocorre uma pequena lesão, né? E no caso, uma lesão que às vezes as pessoas relatam que foi uma picada de mosquito. Uma coisa mínima, dali começa a aumentar essa lesão. Isso são relatos, tá? Em que eles falam que achava que por causa dessa lesão estar encostando na cueca ou na calcinha, não fechava. Então, essa lesão, ela acontece, né, na parte primária da sífilis, ela abre, mas depois ela seca, tá? Então, ela é uma lesão aberta, ela é uma lesão delineada, como podem ver. Aparece, na caso aqui também da genitália feminina, não sei se dá para vocês verem a lesão, e também pode vir acompanhada de corrimento. Depois de um certo tempo, o vírus ele vai e começa a se espalhar, ele vai para a corrente sanguínea, né, e ele percorre o corpo do indivíduo. Aí eu tenho lesões ósseas, lesões neurológicas graves, né, porque ele percorre principalmente a parte neurológica, e também o fato mais grave, também a parte cutânea, como vocês podem ver aí na figura direita, no pé e nas mãos, que tem esses tipos de lesões. E não sei se vocês conseguem identificar, na parte aqui, à direita inferior, é a figura de um bebê, tá? Então, a sífilis é uma doença que parte, né, que ela transmite via transplacentária. Essa daí é um problema sério, porque vocês veem aí um bebê com a sífilis, essas lesões características, né? Na próxima slide, vocês veem aí o bebê nascido já com lesão bem séria, cutânea, nos pezinhos, nas mãos, abdômen distendido, face de neuropatia, pode ter lesão cerebral, lesão óssea, retardamento, cegueira, perda de audição, fala e comprometimento sério neurológico. Tá? Então, isso que acontece, mas também vocês vão ter aula de saúde da criança,
do adolescente, também nas outras disciplinas, vocês vão ver as fases da sífilis, mas essa daqui é uma das fases principais quando já está no terceiro estágio. Muitas mulheres, às vezes, só vão saber que tem sífilis num pré-natal também. Por quê? Porque essa lesão, ela seca e aí ela vai para a corrente sanguínea. Tem cura? Tem tratamento, tá? É feito o tratamento do bebê quando nasce, é feito o tratamento dessa gestante, dessa mulher, desse homem, né, à base de benzetacil. E dizer que tem cura total, pode ser, porém, tem que estar sempre fazendo controle e usar sempre preservativos. Muitas crianças, elas vão a óbito ao nascer por conta da sífilis, no caso aí a sífilis congênita, ok? Bem, a outra, como todos nós já conhecemos, o próximo é a AIDS, né? O vírus da síndrome da a AIDS é uma doença, né? Uma IST também, mas ela também é transmitida através de seringas, né? De usuários de drogas que utilizam compartilham a mesma seringa, a mesma agulha, né? Mas também ela é transmitida através do ato sexual, que todos aí já sabem, mas o vírus ele se instala em determinados pontos e geralmente não é igual para todos, tá? No caso aqui da figura da esquerda acima dessa pessoa, aqui é o que a gente chama de sarcoma de Kaposi, que é uma característica da AIDS. Vocês podem ver também aqui à direita, que na parte posterior, na região hemiclavicular, escapular, tá? Essa lesão grave é tipo uma lesão até herpética, mas a herpes das bolhas estouram e somem. No caso do sarcoma do Kaposi, não. Na figura mais abaixo, então aqui eu tenho já vários sarcomas generalizados pelo corpo e um dos comprometimentos também da HIV, no caso do vírus, é o pneumocystic que ele se instala a nível de pulmão, né? Aí provoca-se também o emagrecimento, fora também as lesões neurológicas sérias cerebrais. Tem cura? A AIDS ela tem agora um controle com antirretrovirais, tá? Então, os parceiros eles podem utilizar inclusive o PEP, né? Que é um programa pós-exposição e também prevenir, utilizando também antirretrovirais antes da exposição. Mas o importante, apesar do tratamento, utilizar preservativo. Alguma pergunta? Bem, outra IST é o HPV e as hepatites. No caso do HPV, também são estilo verrugas, que vocês podem ver que tanto está aqui a nível, né, labial, até por conta do sexo oral, mas também aqui no pênis. São verrugas que aparecem, elas já não são parecidas como o condiloma, que não fica naquela característica de couve-flor, mas são verrugas isoladas, tá? Que também podem aparecer no ânus, né? Só que eu não botei aqui a figura. O HPV, ele pode levar à morte, tá? Câncer e até a morte do indivíduo. As hepatites, né, que no caso hepatite B e hepatite C, são doenças, né, que também podem ser evitadas através de uso de preservativos, né, mas que a maioria das pessoas não tem. Por isso que hoje nós temos na nossa caderneta de vacina já a hepatite B para a prevenção. Porém, não temos hepatite C.
Então, uma vez contaminado, essa pessoa não tem como voltar atrás, tá? Então, qual é o cuidado, né? É o cuidado no ato sexual, na troca de parceiros, evitar parceiros múltiplos, tá? Então, sempre como tratar, medicações diversas, antibióticos, antifúngicos, né? E as vacinas que nós temos que tomar, da hepatite, né? Que é muito importante. Então, se eu tenho aí, no caso, uma vacina, eu tenho que ter cuidado, né? Para que eu tenha essa caderneta em dia para evitar essas doenças. Bom, então, como prevenir? Já falei aí até bastante, né? Uso de preservativos. E os preservativos, gente, ele é gratuito, né? A distribuição deles é gratuita. Basta querer, né? Então, basta eu ir num centro de saúde, num hospital público, né? Que lá tem sempre local para você pegar os preservativos, tanto masculino quanto feminino. Eles existem, tá na rede, né? Então, o que a gente também precisa fazer? Conscientizar dessas pessoas que elas têm que se consultar, ir ao médico, fazer preventivo. E não é só para o homem, é para a mulher também. Conhecer os seus parceiros é importantíssimo. Quem é esse meu parceiro? Muitas vezes, como eu falei, as mulheres descobrem que está com alguma doença quando ela já contraiu a doença, né? Então é necessário também ter um diálogo de confiança, não só os adolescentes com os pais, mas também os parceiros, tá? Então, gente, é importantíssimo nós termos a conscientização do nosso papel, tá? Saber que nós somos importantes na divulgação e na prevenção das ISTs, principalmente na atenção básica, né? Levando a informação para dentro da casa das pessoas através do agente comunitário, através do médico, da enfermeira, através de toda uma equipe. A equipe, ela tem que estar engajada nessa missão, né? Bater de porta a porta e levar essas notícias, né? Essas boas notícias. Qual seja a boa notícia? Prevenção, tá? Então, essa aí é a IST que eu queria passar para vocês, de um modo geral, e a importância que ela tem na nossa sociedade na atenção básica, o papel da atenção básica na prevenção de ISTs, ok?